Quero estar reagindo a esse vídeo engraçadíssimo aqui, ó, do Tucumã Pataxó. Como vocês bem sabem, o Renan fez um baita vídeo falando sobre o descobrimento do Brasil. Inclusive, ele foi até a praia onde chegou as caravelas aqui no Brasil, quando Pedro Alves Cabral chegou aqui no Brasil. Assim, foi um vídeo espetacular, mas aparentemente um certo índio do PSOL não gostou do fato do Renan falar sobre essa questão, principalmente do que o Renan falou nesse vídeo. Um local que jovens vindos de Portugal, povo guerreiro, brabo, cruzaram o oceano inteiro, descobriram uma nação, construíram a maior experiência tropical do mundo, mas ainda assim a gente tem vergonha, tem nojinho. E como não ter vergonha e nojo de um processo totalmente violento e de caráter genocida que reduziu a população indígena, que estava em cerca de 5 milhões de pessoas, isso no século XVI, para menos de 100 mil pessoas na década. Vocês sabem o que realmente matou os povos indígenas aqui no Brasil? Pelo incrível que pareça, foi a gripe. É sério, eu não tô zoando. Pra quem realmente estuda a história, pega pra estudar a coisa seriamente, sem ser por uma lavagem cerebral militante, sabe que quando os portugueses vieram aqui pro Brasil, né, não vieram apenas os portugueses, vieram também carga viral que eles tinham dentro de si, na Europa. Né, era muito comum na época as pessoas terem gripe, resfriado, né, algumas doenças ali que eram tipicamente europeias e foram trazidas pelos portugueses aqui na América. Daí, como os índios, eles nunca tiveram contato com a gripe, os portugueses podia ser uma doença normal. Simplesmente a pessoa ficava resfriada ali, tossia um pouco, já ficava de boa alguns dias depois e vida que segue. Agora, pro índio não. Né, como ele não teve contato com esse vírus, assim, né, acabava se tornando um vírus, muitas das vezes, mortal. Tanto que isso não só aconteceu no Brasil, mas na própria América Espanhola, na América do Norte, assim, o que mais matou índio não foi a tal da brutalização, o europeu branco opressor, mas uma simples gripe, que para nós era uma simples gripe, mas para os indígenas ali era uma doença mortífera. E isso o Tucumã Pataxó não fala. Década de 1960. Qualquer nação séria procura seu ponto de fundação, seu local de nascimento como um local sagrado. Mais uma vez estão tentando romantizar o processo de colonização do Brasil, que resultou em massacres, vários genocídios, tanto dos povos indígenas que habitavam essa terra e tanto dos povos africanos que vieram escravizados. Nós no Brasil, entretanto, pessoal, viva os portugueses, viva os colonizadores, povo brabo que veio aqui, não apenas os europeus, mas também os povos da África que vieram aqui, claro que não com o contexto de escravização, mas assim, não deixavam de ser povos brabíssimos, né? Como o próprio Renan já falou nas lives deles, né? Assim, povos africanos, eu esqueci o nome, mas assim, tinha uma tribo brabíssima na África, né? Que acabou sendo escravizada durante o período da colonização portuguesa aqui no Brasil. E, inclusive, falando sobre a escravização, outra coisa que o Tucumã Pataxó não vai falar aqui, mas a escravidão aqui no Brasil, vocês sabiam que ela só foi possível por conta dos próprios africanos? Porque quando Portugal ia para a África obter os escravos, não é que simplesmente Portugal chegava ali e, tacava o terror, né? Sei lá, e mandava um monte de portugueses para sair caçando as pessoas a esmo. O que acontecia era, na África você tinha várias centenas, quizá milhares de tribos, uma guerreando contra a outra, e acontecia muito de uma tribo conquistar a outra, vencer a outra numa batalha e simplesmente ir lá e escravizar toda a tribo inimiga que foi derrotada. Ia lá, escravizava, capturavam, fazia inúmeras maldades com as mulheres, né, matavam muitos soldados das outras tribos também. Assim, eu não quero nem ficar descrevendo isso. Mas o que eles faziam? Para ganhar um dinheiro ali, principalmente esses líderes tribais que venciam essas guerras, pegavam esses africanos que eram capturados em batalha, que perdiam uma guerra, e ao invés de simplesmente matar, pegava lá e vendia para os portugueses. Aí os portugueses pegavam esses pecanos, tinham sido vendidos pelos outros africanos ali e traziam aqui para o Brasil aqui, ponto. Claro que Portugal tem a sua parte de responsabilidade, isso não dá para negar, mas não dá para dizer que foi Portugal sozinha que foi responsável pela escravidão aqui no Brasil. Não foi. temos vergonha da própria história. E como nós somos governados por gente que nos odeia, eles fazem de tudo para apagar qualquer possibilidade de orgulho daquilo que nós somos. Não há sequer uma torre, um marco, um monumento, algo simples que seja. Chega a ser ridículo quando eu comparo, por exemplo, com o memorial do Mayflower, o barco dos peregrinos americanos que iniciou a conquista do continente norte-americano. E vocês sabem quem ele está usando como referência? A chegada do navio Mayflower em 1620. Que iniciou um grande processo de colonização extremamente violenta, que ocasionou em doenças,
apropriação de terras e expulsão dos povos indígenas da América do Norte. Até porque Como que os portugueses iam saber nessa época que se eles viessem para cá ia trazer doenças? Até então, naquela época, assim, não se tinha nenhuma noção sobre virologia. Assim, tanto que esse conceito de virologia só foi um conceito que foi existir dentro da ciência, se eu não estiver enganado, ainda no século XIX ainda. Mas não, o cara quer pegar esse elemento, tratá-lo da forma mais anacronista possível para fazer um ataque barato às pessoas que civilizaram esse país. Sim, se o Brasil existe hoje, foi por conta dos portugueses. o povo sem história se torna escravo. E nós, como filhos e netos dos portugueses, em conjunto com os índios que moravam aqui e com os africanos que aqui aportaram, construímos uma grande nação. Algo de errado que não está certo nessa história. Porque primeiro ele fala que o Brasil foi descoberto. Depois ele fala que os indígenas já moravam aqui. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é invasão. Sim, o Brasil foi descoberto. Foi descoberto pelos portugueses. Olha, se você não conhece alguma coisa e você passa a conhecer, qual é o nome que isso se dá? Descobrimento! Oh! E nem eles sabem a verdadeira história do nosso país. Vamos ocupar esses espaços e descolonizar essa política brasileira. Eu sou Tucumã Pataxó e estou como pré-candidato a deputado federal aqui. Vai tomar naquele lugar, vai tomar. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos.